Brasil, um país realmente de todos? Será que as diferenças aqui convivem em harmonia? Infelizmente ainda não. No Mundo Maior Repórter de hoje, nós vamos dar voz àqueles que a sociedade não quer escutar. Vamos tentar entender por que a discriminação racial, de gênero e de tantas outras ainda está longe de acabar. E o que o Espiritismo acha disso? Se Kardec, nos tempos de hoje, fosse codificar a doutrina espírita, ele diria que fora da justiça social não há salvação. E ainda, o racismo escancarado. 12 anos indo para a padaria numa bicicleta comprar pão, foi abordado pela rota. O preconceito extra grande. Eu recebi a seguinte pergunta: tu é muito gorda, não tem como ser feliz assim. O mundo sobre rodas. Algumas meninas brincando, minhas vizinhas. Vem pra cá, aleijado. A violência contra as transexuais. Ele partiu e me deu uma voadora aqui. Que eu caí ali na frente, eu já caí com o rim estourado já. Projetos de combate ao preconceito. Eu coloco que o Que Nega é Essa, ele se mistura muito com a minha história. Mas ele existe só porque o racismo e o machismo existem na sociedade. Livro dos Espíritos, a parte terceira, sobre as leis morais. Todas as leis morais se encaixam na questão do acolhimento às pessoas. Essas e outras questões agora, no Mundo Maior Repórter. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, somos 190 milhões de brasileiros, sendo 97 milhões de mulheres e 93 milhões de homens. Do total, 91 milhões se declaram brancos, 8 milhões pardos, 15 milhões pretos, 2 milhões de amarelos e 817 mil indígenas. Apesar de toda essa salada que é a sociedade brasileira, ainda há muitos que se incomodam com essa miscigenação. Essas pessoas acreditam nessa raça pura porque é algo que é construído pela própria ciência. E é recente, né, que a ciência mudou a chave para mostrar que não existe diferença biológica suficiente para a gente ter uma diferença de raça. A Aline hoje fala com propriedade sobre o racismo que ainda impera no Brasil, mas nem sempre foi assim. Eu sempre gostei do meu cabelo cacheado, mas quando eu cheguei na adolescência, aí vieram, vamos passar fazer um alisamento para deixar mais fácil de pentear, que o cabelo vai ficar melhor assim. E aí eu comecei a alisar por uma imposição, não tanto porque eu não gostava do meu cabelo, mas porque começaram a falar que mais bonito era o cabelo liso. Felizmente somos todos diferentes. Felizmente não há duas folhas da mesma árvore iguais, duas pétalas da mesma flor iguais. Por que haveriam dois seres humanos iguais? Respeito à diferença é respeito à lei de Deus. Você já percebeu algum tipo de tratamento diferente por ser negra? Teve uma vez que eu estava num ônibus de viagem, indo de uma cidade a outra, e a polícia, não sei porque a polícia parou o ônibus, e aí chegou em mim, e eu era uma das últimas que passaria por esse procedimento. Eu fui a primeira que o policial pediu o RG, a passagem, mas aí ele pediu para revistar minha bolsa. E aí fez com que a gente descesse do ônibus e revistou as nossas mochilas por 40 minutos e não se conformava que não achavam drogas. Então ali ficou muito claro que de todo o ônibus, quais eram as pessoas que teriam chances de ter drogas na mochila? Eram as pessoas negras. O preconceito está posto na sociedade, então o que não pode é esse ciclo continuar existindo. Então alguém tem que interromper esse ciclo. Por sermos misturados, criam-se uma ideia, um mito de que ninguém é racista no Brasil. E se nós não somos racistas, nós não podemos falar sobre o racismo. E ao não falar, a gente não pode denunciar, a gente não pode escancarar a verdade e a gente não pode, por consequência, punir suas práticas racistas que existem, que estão espalhadas no nosso cotidiano. Somos produtos desse histórico de preconceito que vem também de outras vidas. Ele pode ser reforçado na presente existência,
mas ele também vem de outras reencarnações. Como explicação. Mas, sem sombra de dúvida, não é motivo de nós estarmos justificando. Porque eu aprendi assim, sabe? A síndrome de Gabriela. Eu estava no bar com os amigos e um rapaz que eu não conhecia, ele se sentiu à vontade, na liberdade de colocar a mão no meu cabelo e falar, ai, nossa, como adoro o cabelo ruim. E após isso, ele se debruçou sobre a mesa em que eu estava sentada e começou a me puxar pelo cabelo e falou, ai, minha mão tá presa aqui, não consigo, alguém me ajuda. E fazendo piada sobre isso. Então a piada nunca é inocente. O politicamente correto, na realidade, é uma lembrança de que as minorias, elas sempre se ofendem. Se hoje elas têm voz, é uma questão de respeito. Elas sempre se ofenderam sem voz. Hoje, militante do movimento negro, ela está cansada de ser chamada de neurótica e radical por aqueles que acreditam que racismo e machismo não existem. Não é histeria. Também tem algo que a gente tem que entender, que quando a pessoa está passando por uma série de preconceitos, óbvio, quem que aguenta? Né, passar por uma série de violências, passar por tudo isso e ficar tranquilo. Já o ator e cantor Bokassa Kabengele só descobriu o que era preconceito quando chegou ao Brasil. Que na verdade eu venho enfrentando esse problema até hoje. Nascido na República Democrática do Congo, país majoritariamente negro, ele chegou aqui aos 10 anos de idade. Com 12 anos, indo para a padaria numa bicicleta comprar pão, fui abordado pela rota, um camurão que abre, saem 4 policiais, né, extremamente bem armados, com metralhadoras apontando para você. Na escola, recém-chegados ao Brasil e sem o domínio da língua portuguesa, Bokassa e o irmão eram chamados de macacos. Toda vez que tinha sempre uma agressão verbal, né, não física, mas não menos importante, e isso mexe com a autoestima de uma criança. Né? O bullying é a materialização do preconceito, é a exteriorização do preconceito. No fundo, o bullying está ligado a como nós nos enxergamos enquanto sociedade. Uma personalidade agressiva, ela já mostra indicadores desde a infância. Muitas vezes é a criança que não pratica, mas dá risada. Muitas vezes essa criança não tem nenhuma repressão. Não há uma autoridade suficientemente capaz de colocá-la, de educá-la conscientemente. Mandela já dizia, e com grande sabedoria e propriedade, que o preconceito é aprendido. Ninguém nasce preconceituoso. No caminho da escola, um outro fato recorrente marcou a sua infância. O transporte escolar particular pago pelos meus pais. Íamos diariamente para a escola, só que eu e os meus irmãos, antigamente tinha a parte da piroca que chamava chiqueirinho, íamos todos os irmãos nesse chiqueirinho. Que é a parte de trás. É a parte de trás. O que acontece é que meu pai paga tanto quanto todos os outros pais, né? E só nós ficamos num lugar que não tem segurança, não tem conforto. No final do ano passado, tivemos mais uma demonstração de racismo. O goleiro Aranha, que jogava pelo Santos, foi ofendido pela torcida do Grêmio, que o xingava de preto, macaco e emitiam sons imitando um primata. Entre a existência de normas e a transformação de uma sociedade em uma sociedade respeitadora das diferenças, há um distanciamento muito grande. E há um fosso profundo que é a inaplicabilidade dessas normas. Ou seja, se você pegar a lei de crimes raciais, é muito raro. Certa vez eu fazia uma palestra e dizia, eu não conheço nenhum caso de alguém que tenha sido preso pela prática de racismo no Brasil. Não são só as mulheres e os negros que sofrem preconceito. Milhões de brasileiros representam um outro grupo excluído pela sociedade e muitas vezes esquecido pelo poder público. A própria estrutura da cidade, a própria estrutura já não ajuda tanto ainda, né? Existe a informação, não é no mesmo nível que a adaptação dos lugares. Brenda Mello sabe bem o que é exclusão social. Até os 11 anos de idade, ela não pôde frequentar nenhuma escola pública por falta de infraestrutura. E esse não foi o único direito negado a ela. Tem uma época, né, que a gente vai tirar os documentos e tal. Eu não pude ir.
eu não pude entrar com a cadeira porque não tinha estrutura. Nem nessa parte mais pessoal, né, da vida. Se tornar cidadão diante, né, da sociedade, eu não pude fazer sozinha. É possível que uma cadeirante, uma pessoa com deficiência, ela ingresse como ação judicial no sentido de, para assegurar o direito à educação, o Estado seja obrigado a assegurar o seu direito de ir e vir. Brenda nasceu com mielomeningocele, uma má formação congênita da coluna vertebral que acarretou em hidrocefalia, um acúmulo de líquido no cérebro e a paralisia das suas pernas. Teve que passar por várias cirurgias, a primeira com apenas 3 dias de vida. Como que foi ter uma infância diferente das outras pessoas? Algumas meninas brincando, minhas vizinhas, vem pra cá, aleijada, sabe? Assim, tipo, zombando mesmo da condição de não poder ir sozinha. Para mostrar os desafios enfrentados pelos cadeirantes, nossa equipe andou com Brenda nas proximidades da sua casa em Guarulhos. As vias públicas realmente não foram feitas para eles. Aqui é com muita força no braço, para poder ajeitar a cadeira retinha e passar aqui. O que o Estado faz é dizer a essa pessoa, você não me interessa, você não tem valor, o teu valor não é suficiente para que o Estado te proteja. Então, a primeira consequência é você negar a cidadania das pessoas. E essa é uma consequência terrível. É você não se sentir cidadão, você não se sentir parte da comunidade, parte da sociedade, ainda que você tenha que custear com seus impostos a estrutura do Estado, ainda que você seja obrigado a cumprir as leis, o Estado não te enxerga como cidadão. Neste semáforo, seria impossível atravessar a rua sem a ajuda de alguém. Teria que empinar a cadeira. Assim. Tomar um certo cuidado com o degrau aqui. Aham. Bom, vamos aproveitar que o semáforo tá ligado. E para chegar aqui também, ó, não tem o acesso. E aí você teria que andar um pouco na rua, ó, a gente vai ter que atrapalhar o trânsito. Aí teria que andar. E aí você acaba enfrentando esse tipo de manifestação, né? Exatamente. O cara acabou de passar aqui gritando. E é um perigo, porque aqui passa ônibus. Os carros não param. É bem apertado. No nosso caminho, encontramos outro cadeirante, que tinha sofrido um acidente recentemente. Fui subir a guia, a cadeira travou, né? Eu caí para frente, caí em cima dos pés e fraturou. Se eu não encontro no olho do outro o meu irmão, se eu vejo no olho do outro um desigual, eu preciso de muitas encarnações ainda para me aprimorar. Desrespeito e insultos são apenas uma pequena parte do que os grupos excluídos podem passar. Veja no próximo bloco o preconceito nas redes sociais e nas ruas. A gente já volta.